E aí, pessoal, tudo bom? Eu sei que muitos de vocês me pediram isso e vocês até têm curiosidade, porque afinal a gente nos pergunta muitas vezes, tipo, alguma pessoa que faz algum tipo de trabalho se perguntar o que ela fazia antes de estar fazendo aquilo que ela está fazendo agora. Vocês entenderam? Enfim, muita gente me pergunta o que eu fazia antes de ser tatuador e é uma longa história. Eu não sei se esse vídeo vai ter que ser em duas partes, porque eu não quero fazer um vídeo gigantesco, quase, sei lá, um documentário. Eu não quero fazer isso, entendeu? Eu quero fazer um vídeo curto. Mas se for necessário eu vou ter que dividir em duas partes, porque provavelmente eu vou falar bastante em alguns momentos. Mas eu vou basicamente dizer todos os passos que eu tomei na minha vida e todas as coisas, as decisões que eu tive até chegar onde eu tô. Deixa eu pensar aqui o que eu vou dizer. Há muito tempo atrás. Bom, eu sempre desenhei, tá? Isso é uma coisa que na minha vida eu sempre gostei de desenhar e quando eu era criança eu queria ser desenhista. Só que o meu desenhista que eu imaginava que eu queria ser era desenhista de fazer desenho, sabe? De, sei lá, eu via Tom e Jerry, via, sei lá, Pokémon, sei lá. Qualquer desenho que eu via, assim, eu queria ser desenhista. Não que isso fosse uma coisa assim que, eu vou seguir isso aqui pra minha vida e tudo mais, mas eu gostava de desenhar. Era uma coisa que, sei lá, só fazia. Não era uma coisa que eu precisava me obrigar a fazer. Porque eu era criança, né? Obviamente, não pensava assim, vou me dedicar um monte agora porque eu sou criança e quando eu ser um adulto, eu vou ser um adulto super desenhista. Não. Eu só desenhava porque eu gostava, entendeu? É uma questão de gosto. E eu fazia, desenhava mais e mais e mais, era uma coisa assim. Mas eu nunca fui um grande desenhista, um exímio desenhista. Eu desenhava, acho que acima da média que as crianças desenhavam. Não sei, que a maioria... Acho que eu era retardado. Mas enfim, eu gostava muito de desenhar quando era criança. Então, ao longo da minha vida eu tentei fazer escolhas que se aproximassem dos meus gostos, obviamente. Mas mais adiante eu comecei a fazer a faculdade de design gráfico, com a doce ilusão de que eu achava que eu, sei lá, desenharia bastante, só que, por incrível que pareça, caso vocês não saibam, designers gráficos não desenham tanto assim. Por sinal, na minha faculdade inteira, eu acho que eu tive umas 4 cadeiras eu acho que tive que era desenho mesmo, mas não era desenho, tipo, desenhar, era tipo, desenho geométrico, fazer linha, círculo, quadrado, umas coisas tipo, chato, entendeu? Chato, não era isso que eu queria, sabe? Antes de eu iniciar a faculdade, eu já tinha atuado como designer gráfico, porque eu já tinha feito curso técnico de design gráfico, que era aprender a mexer em Photoshop, CorelDRAW, essas coisas assim, e eu gostava bastante. E eu já tinha atuado nisso como designer. Só que não gostei, não deu. Pelo menos na empresa que eu tava, cara, era uma empresa muito foda, velho. Era muito foda de ruim, sabe? Tipo, era muito ruim. E... Nossa, era muito ruim, cara. Ganhava muito pouco. E... E os trabalhos eram uns trabalhos, tipo, totalmente mecânicos, assim, tipo... Todo dia que tinha que fazer a mesma coisa, não tinha uma coisa diferente. Era, sei lá, preencher banco de dados, fazer um logo, uma coisa que outra. Não tinha nada emocionante, assim, não era algo que me dava prazer, era algo que eu tava ali num emprego de transição, sabe? Enquanto tu tá ali num emprego esperando alguma coisa que te agrade, né? Muita gente passa por isso, sabe? Então, passando esse tempo, nessa empresa já tinha uma noção que, assim, olha, trabalhar como design gráfico não é pra mim, eu não gostava. E aí, mais adiante, quando eu tava trabalhando já nessa empresa, apareceu uma oportunidade pra mim trabalhar como modelo. Pois é, modelo. Então, é meio retardado falar isso, sabe? Mas, sim, eu trabalhei como modelo e eu trabalhei por alguns anos, eu acho que, sei lá, uns 2, 3 anos como modelo. E talvez eu coloque algumas fotos aí, mas eu ainda tô pensando sobre isso. Também, caso vocês queiram perder um pouquinho de tempo, vocês podem procurar no Google, talvez vocês encontrem alguma coisa. Então, eu não fui um supermodelo mundialmente conhecido, mas eu fiz alguns trabalhos legais aqui na região sul do Brasil, né? Aqui aos arredores em Porto Alegre, eu peguei alguns desfiles bem grandes e fiz algumas campanhas também de marcas, principalmente marcas de skate, de surf, essas coisas assim, porque na época eu já tinha algumas tatuagens, então é o perfil que se encaixava, né? Bom, mas como muitos sabem, ou caso vocês não saibam, a vida de quem trabalha como modelo não é uma coisa assim super agitada ou badalada, ou pelo menos o que vendem na mídia, na internet, na Globo, sei lá, qualquer outro lugar que você veja assim uma vida de modelo. Pelo menos a minha não era, entendeu? A de grandes, tipo, sei lá, celebridades, sei lá, Gisele Bündchen, sei lá, umas outras, tipo... Sei lá, velho, não veio o nome de nenhuma outra modelo. Mas, enfim, a minha vida não era a coisa mais badalada do mundo e, tipo, pelo menos era uma vida normal, entendeu? Então, o que acontece? A vida de modelo é assim. É basicamente tu ficar em casa, esperando a agência te ligar e dizer assim, olha, tem um casting. O casting, pra quem não sabe, é como se fosse a entrevista de emprego do modelo. Então, eles fazem o casting. A empresa que está contratando, por exemplo, a Claro quer fazer uma campanha. Então ela vai lá, procura várias agências da região ali e diz, olha, eu quero modelos assim, assim, assim para minha campanha e o dia do casting vai ser dia tal, no horário tal. Aí a agência entra em contato com os modelos,
os modelos vão lá, tá bom, vou poder ir. Chega no dia, vai uma penca de modelo pra fazer o teste, né? Cara, tu chega lá, às vezes tem 200 cabeças pra fazer o teste começa às 2 horas e, tipo, na tua frente tem mais 100 pessoas. Então, tipo, cara, às vezes tu fica o dia todo lá fazendo nada, entendeu? Esperando só a tua vez de tu fazer um teste e quando vê tu passar ou quando vê tu não passar. Então, acontecia muito isso. Às vezes tinha meses que tu fazia uns 4, 5, 6, 7 testes e passava em 2 ou 3, ou às vezes tinha meses que tu fazia 2 e passava em 1, e era assim, é uma coisa muito instável, né? É uma coisa que tu não tem, vamos dizer assim, uma segurança, tu não ganha dinheiro, o mesmo valor todo mês. É uma coisa que ou tem meses que tu vai ganhar mais, meses que tu vai ganhar menos, dependendo da quantidade de trabalhos que tu pegar, e assim vai. Bom, enfim, eu sempre fui muito inquieto, eu gostei muito de inventar moda, assim, eu sempre tava fazendo alguma coisa. E era muito complicado pra mim ficar parado, assim, porque eu sempre tive muito pra mim que eu não gosto de perder tempo, entendeu? Eu sinto que se eu ficar parado sem fazer nada, ou sei lá, até hoje eu não gosto muito, eu tento encaixar meus hobbies, assim, em pequenos períodos de tempo. Dificilmente eu faço uma coisa, tipo, ficar, por exemplo, jogando alguma coisa por horas e horas e horas e horas a fio, sem poder fazer alguma coisa no meu dia referente a trabalho, porque eu me sinto meio culpado, entendeu? Eu sinto que parece que eu tô perdendo um pouco de tempo sem estar trabalhando. E isso às vezes é meio até ruim, né? Porque a gente tem que dar uma relaxada de vez em quando. Que demais! O que eu quero dizer é que daí eu ficava muito inquieto, assim, porque eu não sei lá, tinha meses que eu não saía tanto de casa, não fazia tanta coisa, e eu gostava de fazer coisas, entendeu? Só que daí chegou um certo momento que eu recebi uma proposta para ir morar na China, né? E daí o pessoal da agência me falou assim, olha, tem uma proposta para você pode morar 1 ano na China e trabalhar como modelo, né? Muita gente não sabia dessa história, muitos meus amigos não sabiam dessa história, pouquíssimas pessoas eu contei disso, porque eu sou meio... tenho um pouco de superstição atrás disso. Então, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa que é muito importante pra mim, dificilmente eu conto pras pessoas. Normalmente eu espero resolver, decidir ou planejar até o ponto daquilo realmente acontecer. Pra mim, daí sim, tipo, aconteceu. E daí eu posso contar para as pessoas que deu tudo certo, aquela coisa toda. As pessoas têm meio que, sei lá, uma preocupação excessiva com as coisas. Daí elas acabam se preocupando também com problemas que são seus. Então, o que acontece? Se passar um tempo você encontrar aquela pessoa de novo e a pessoa perguntar, e aí, como é que foi o negócio lá, não sei o que deu? Daí tu fala assim, poxa, não deu, sabe? Daí, pô, que merda, sabe? Então fica um clima muito ruim. Então, eu prefiro muito fazer as coisas no tempo que tem que ser feito. Então eu vou lá, planejo tudo que eu vou fazer, independente do que eu vá fazer, que seja importante pra mim, eu planejo o máximo possível, pra daí na hora, quando eu fizer, e realmente já está feito, daí eu consigo contar pras pessoas com tranquilidade e, tipo, sei lá, é uma questão minha, é o jeito que eu trato as coisas, entendeu? Aconteceu isso aí, eu recebi essa proposta, e eu tava aguardando um retorno deles. Então, na época, eu fazia faculdade de design gráfico, superior de design gráfico, né? E eu tranquei a faculdade na época, eu fiquei 1 semestre trancado na faculdade, porque eu tava aguardando essa resposta do pessoal dizer assim, olha, sei lá, tu viaja semana que vem, tu viaja daqui uma semana, tu viaja daqui a um mês, esperando eles me dizerem isso aí. Como eu não podia, sei lá, começar a faculdade, ficar pagando ali um negócio pela metade e ir viajar e atrapalhar de qualquer modo, assim, sei lá, ia ficar uma porcaria, entendeu? Ia atrapalhar tudo. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu, eu tinha um amigo meu que trabalhava num salão de beleza, e ele falou assim pra mim, cara, tu não quer trabalhar aqui no salão? Daí eu, nossa, mas eu vou trabalhar em quê, cara? Eu não sei nada de cabelo. Eu não sei fazer nada de cabelo, eu sou modelo, entendeu? É isso que eu trabalho, é isso que eu faço atualmente. Daí ele, não, cara, é tranquilo, trabalhar aqui na recepção, é bem tranquilo, é só marcar os horários, é beleza. Daí eu, poxa, se eu tô esperando o retorno do pessoal lá e às vezes eu tô parado em casa, de repente vale a pena, né, conversar lá com o pessoal. Daí eu conversei com o dono do salão, que era o Jairo e a Mara. Mais adiante eles foram muito importantes pra mim, mas eu vou contar mais adiante isso aí, então só pra vocês ficarem curiosos. Fui lá, conversei com eles, eu falei que assim, olha, eu tô esperando o retorno, que eu vou fazer uma viagem, que também eu trabalho como modelo, muitas vezes eu precisar sair, expliquei toda a situação e eles falaram, olha, tranquilo, tu pode trabalhar aí tranquilo, o dia que tu precisar sair, é só nos avisar um pouquinho antes, a gente desconta, não tem problema. E foi assim, foi isso aí que aconteceu. Eu fui trabalhar nesse salão e o pessoal da agência estava me falando assim, eles não querem dar retorno lá da China porque eles querem ver mais material seu. Então, na época, eu não tinha tanto material, assim, pra poder mostrar pra eles, tipo, darem, assim, sei lá, dar a martelada final e dizer assim, vem pra cá que tem trabalho pra ti. E daí eles falaram, a agência começou a me falar, não, tu tem que fazer mais book, e pra quem não sabe, book é um ensaio fotográfico, assim, dos modelos e tal. E aquilo é caro pra caramba, velho, tipo, na época era, sei lá, 3 mil reais, era uma coisa absurda, assim, com um fotógrafo lá, sei lá, o cara fodelão lá. Enfim. Daí eu falei, não tenho esse dinheiro, tá ligado? Não tenho esse dinheiro, se os caras querem me chamar, eles me chamam com o que eu tenho aí. Ou se não, paciência, espero eu fazer mais trabalhos e enviar pra eles
pra daí sim eles me chamarem, acertar e decidir o que vai ser feito. Aconteceu que foi passando um tempo, fui trabalhando no salão. Quando eu ficava no tempo livre lá, eu ficava desenhando, porque desenhar sempre foi uma coisa assim para passar tempo, assim, nunca foi uma coisa muito, né, séria. E um dia chegou um auxiliar do meu chefe